O governo federal estuda dar mais fôlego financeiro ao Rio Grande do Sul, que poderá ficar até 3 anos sem pagar as parcelas de sua dívida com a União. Com isso, a Secretaria da Fazenda do Estado Gaúcho estima que a carência no período resultará em 8 bilhões de reais extras para a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas. E hoje, pela manhã, em entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite falou sobre o apoio do governo federal. Segundo Leite, só a suspensão da dívida não vai adiantar. Vamos ouvir. Não é sobre suspende a dívida e está resolvido o problema. A gente vai precisar de muita ajuda além disso, né, para reconstruir os negócios, as vidas das pessoas, os lugares, toda a infraestrutura, o futuro do nosso estado. Vai precisar de apoio em crédito subsidiado, vai precisar de benefícios para suportarem os empregos, né? Não haver, as pessoas perderam a casa e o seu local de trabalho, a empresa onde trabalham, muito possivelmente também afetado. Então, a gente tem a preocupação no curtíssimo prazo com o emprego dessas pessoas. E diante da tragédia no Sul, o governo busca uma saída para a dívida dos estados, com alívio para a crise climática e de saúde. O Ministério da Fazenda busca reformular o arcabouço que trata das dívidas dos estados e criar incentivos para apoiar a reestruturação das contas públicas, sem que a discussão termine no Supremo Tribunal Federal. Deise Ciocari, eu gostaria de ouvi-la pelo seguinte: nós estamos no pior momento possível podia ter acontecido essa tragédia. Nós estamos com uma dívida passando de 8 trilhões de reais, o serviço da dívida de 1 trilhão de reais, o déficit público chegando a 250 bilhões de reais, e é o que tudo indica, o governo continua gastando. Como é que vai dar agora, com o agravamento dessa crise, o não recebimento do serviço da dívida pelo Rio Grande do Sul, o que é simplesmente uma parte pequena do que precisa ser feito para a reconstrução daquele estado? Como reagir nesse momento em que o país está com as contas complicadas e querendo aumentar a arrecadação tributária? Olha, Capês, eu confesso que, assim, só fazer um parênteses aqui, esse depoimento da dona Vera aí, eu achei muito forte, assim, é muito triste tu falar com uma pessoa e ver que ela perdeu tudo e tu tá aqui, né, incapaz de fazer muita coisa, né? A gente doa, a gente chama os amigos para doar, mas é muito difícil. Eu não consigo imaginar o que seja tu trabalhar a vida inteira para construir um lar e vem uma chuva e leva esse lar embora, né? Então, assim, obrigada a dona Vera por ter falado com a gente. Sobre o Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite fez um comunicado falando que acreditava que precisaria de em torno de 19 bilhões de reais para reconstruir o estado, né? A gente tem fundo partidário, as emendas para os parlamentares de 50 bilhões de reais. Assim, para mim, um desaforo, eu falei muito sobre isso nas redes sociais, foi a recriação do DPVAT, do imposto DPVAT, no momento que o Rio Grande do Sul estava agonizando, foi num dos piores dias, e aí a notícia que a gente tem do Congresso é que eles recriam um imposto que o próprio presidente tinha mencionado que iria para as bases parlamentares, né? Então, eu não acredito numa reconstrução plena do Estado. Eu sei que eu sempre sou muito pessimista em relação à política, mas eu não acredito numa reconstrução plena do Estado em menos de 10 anos. Eu estava até conversando com o pai esses dias e a gente estava falando de uma época que, por causa das chuvas, caiu uma estrada entre Caçapava e Santa Maria, né? Então, a gente que é de Caçapava ali, é uma cidade muito pequena, então a maioria da infraestrutura que a gente utiliza é de Santa Maria ou de Porto Alegre, Cachoeira, né? Mas caiu essa estrada entre Caçapava e Santa Maria e o governo levou quase 1 ano para recuperar e era um trecho muito pequeno. Então, imagina, Caçapava-Santa Maria, que dava 50 minutos, passou a levar 4, 5 horas. E se esse pequeno trecho levou quase 1 ano, imagina reconstruir um estado inteiro. O que eu acredito que tenha que se fazer agora, eu infelizmente não vejo, e quando a gente critica aqui o Congresso, que diz que vai criar uma comissão para tratar do Estado, mas não faz nada, quando a gente critica aqui o próprio governo do Rio Grande do Sul, que vem com resiliência climática, é porque a gente não é se apegar a coisas pequenas, mas é porque a gente não está vendo o Rio Grande do Sul como prioridade pelos governantes. A gente vê vários outros assuntos sendo discutidos, eleições. Que eleição no Rio Grande do Sul, minha gente? Alguém consegue pensar em eleição no Rio Grande do Sul? Como é que vai fazer uma campanha
no Rio Grande do Sul com o estado desse jeito acabado, sabe? Então, enquanto não tiver uma prioridade do governo, enquanto o Congresso Nacional, pelo amor de Deus, enquanto o Congresso Nacional não se virar um pouco para o estado, esquecer essa sanha louca por fundo partidário, por emenda parlamentar, a gente não vai conseguir reconstruir isso daí. Eu, honestamente, eu estou muito pessimista. Assim, o que eu tenho visto até agora de manifestação de todos os governantes, eu vejo com muito pessimismo. Professor Cristiano Vilela, vai vir dinheiro da onde para reconstruir o Sul? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente faz. Porque, diante de uma situação como essa, o que já foi apresentado, especialmente pelo governo federal, é algo pífio, é algo muito pequeno e totalmente incapaz de atender às necessidades que o Rio Grande do Sul tem nesse momento. Quando se fala, o governo anunciou com pompas e circunstâncias 50 bilhões de reais, dos quais 30 seriam recursos de financiamento para empresas. Quer dizer, é evidente, é importante ter financiamento, claro, mas não é isso que a gente está falando agora. Agora a gente precisa do investimento de recursos públicos, da utilização de recursos públicos para que o Estado consiga se reconstruir e dar os primeiros passos. Existe uma série de medidas de antecipação de restituição de imposto de renda, antecipação de 13º, de uma série de benefícios que, na verdade, já pertencem ao trabalhador, vão estar sendo antecipados. Agora, volto a falar, o que precisa é que seja concedido recursos. E para isso, para que haja esse volume de recursos que venha a ser injetado efetivamente no Estado, é que precisaria ter um planejamento prévio. Quer dizer, hoje vai ser feito alguma coisa, nos próximos dias, inclusive, serão anunciadas novas medidas nesse sentido. Eu acredito que alguma coisa virá por parte do governo federal, mas o fato é que, por mais que venha algum recurso, esse recurso não será o suficiente, não será o necessário diante do cenário tão grave que se tem e que poderia, de alguma forma, ter sido, de alguma forma, antecipado esse problema, antecipada a gravidade desse problema com uma atuação prévia de prevenção por parte do poder público. Milhares de pessoas estão isoladas por causa da enchente do Rio Grande do Sul. Sem acesso à energia elétrica, o rádio de pilha, o bom e velho rádio de pilha, é o caminho para se manter informado e seguro. A Jovem Pan até publicou uma reportagem no site jp.com.br. Se você tem um radinho de pilha em casa, daquele bom e velho radinho de pilha, e pode doar, traz esse radinho aqui para a Jovem Pan. Basta deixar aqui, entrega aqui na Paulista 807, 24º andar. Paulista, Avenida Paulista, 807, 24º andar. Nós vamos encaminhar para o Rio Grande do Sul, para que chegue nas pessoas que precisam. A velha tecnologia muitas vezes ainda é o melhor. João Belucci. Pois é, Capês, olha, a gente parabenizar a Jovem Pan por essa iniciativa, realmente é cada um dando o que... Toda uma corrente de solidariedade, né? Muito bonita a campanha, a Jovem Pan sempre inovando. Agora, se você me permite pegar o gancho naquela notícia anterior com relação ao Rio Grande do Sul, o que é necessário também são doações diretas. Você dá um empréstimo agora, é entregar corda para a pessoa se enforcar. E isso volta naquela velha discussão do Pacto Federativo. O Rio Grande do Sul é o 5º estado que mais paga para a União e menos recebe de volta. O Rio Grande do Sul, em 2022, 2023, pagou 57 bilhões para a União e teve de volta 13, ou seja, tem um déficit de 44 bi. O estado de São Paulo, nem se fala, é o grande paga-lanche da federação, paga para todo mundo e não recebe. Tem um déficit de 481 bilhões. Então, precisaria ter, de fato, uma federação efetiva, onde os estados tenham autonomia, porque quem gere ali o dia a dia é prefeitura e estado, a União fica muito longe, né? Fica todo o poder concentrado em Brasília, todos os impostos, mas, na prática, quem acaba tocando a política do dia a dia é prefeitura e União. E agora a gente vê essa questão das obras, das falhas no sistema de enchentes do Guaíba, né? Que é temerário, né? E demanda, inclusive, investigação do Ministério Público. A gente tem essa questão dos governos dando declarações assim que para as pessoas, imagina as pessoas ouvindo aquelas declarações de questão climática e tal, falam, quero solução,
As pessoas estão em abrigos coletivos, com banheiros coletivos, denúncias de crimes, de prática de abusos sexuais contra crianças, mulheres, enfim, é uma tragédia sem precedentes. Por enquanto tem muito discurso, pouca prática e a população que está atuando de fato, o poder público tem pouco efetivo, né? Não é verdade? E isso me faz, só para concluir, Capês, isso chega na conclusão que se a gente tiver uma situação de guerra efetiva, nós estamos perdidos literalmente. Leandro Ferreira, quero ouvi-lo. Olha, eu acho que iniciativas de todo tipo são válidas. Vocês falaram aqui do rádio de pilha e eu me lembro de ter sido ensinado pelo meu pai através do rádio de pilha, né? Então, esperamos que a gente possa ter todo tipo de solidariedade que vai ser importante não só nesse momento, mas, como eu tenho insistido, no momento seguinte. Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, viu, João e demais, em relação a dizer assim que São Paulo é o paga-lanche ou o Rio Grande do Sul contribui com tanto e recebe tanto. Uma coisa é o governo do estado do Rio Grande do Sul receber determinada quantidade de recurso por meio das transferências do governo federal. Outra coisa bem diferente é o governo federal pagar aposentadorias no Rio Grande do Sul, pagar benefícios no Rio Grande do Sul. A gente viu aqui um dos nossos entrevistados falando, por exemplo, que a maior parte da cidade dele é já constituída por idosos e que gozam aí do benefício da Previdência Social, aposentadoria e outros desse tipo, né? E a maior parte dos gastos da União são desse tipo. Eu insisto muito... Folha, sim? Não é folha, isso é aposentadoria. Folha é outra coisa. Folha e pensionistas, isso. Folha é outra coisa. Mas acho que não é um momento para a gente escorregar nesse debate, né? E temos que olhar, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que mais recebe recursos da União e recebe muito mais do que o governo do estado de São Paulo, porque aqui se paga o maior número de benefícios da Previdência, aqui se tem o maior número de beneficiários do programa Bolsa Família e assim por diante. Em proporção é maior do que a quantidade de número de São Paulo. Não é em proporção, claro, João. E em todos os estados são assim, meu caro. O governo federal não pode ser contabilizado em sua ajuda. E não estou falando do governo do Lula, estou falando de qualquer governo federal. Bolsonaro, Temer, todo mundo gasta nos estados mais do que transfere ao governo do estado. Vocês estão achando que o governo federal tem que se tornar um repassador de fundo para o governo federal, para o governo estadual. Eu falei que tem que dar autonomia para os estados gerirem o dia a dia. Não, a autonomia daquilo que for necessário para gastos emergenciais tem que ser garantido, mas, por favor, não vamos fazer um debate raso. Entra lá, baixa o anuário da Previdência Social, que você vai ver o que é gasto do governo federal em cada município, em cada estado. O governo federal gasta em São Paulo mais do que transfere para o governo de São Paulo. Esse é o raciocínio e não podemos escorregar, pisar no tomate nessas histórias assim, achando que é caixa eletrônico que vai fazer transferência Pix de um lado para o outro. São Paulo paga mais do que volta, isso é um dado da realidade. Desculpa, João, mas aí você vai ter que lidar com o dado da realidade, que é estatística, isso não é verdade. Tô com o dado aqui, paga 580... e volta e fica com déficit de 480. Não, você está falando de gastos... Estou falando de impostos. Você está falando de transferências para o governo do estado. Eu estou falando de gastos do governo federal diretamente no estado de São Paulo. Sim, que as pessoas pagaram. Certamente vamos nos encontrar novamente aqui na bancada e eu trago para você os dados mastigados a respeito de quanto o governo federal gasta contabilizando transferência para os estados, para os municípios e para a própria população no estado de São Paulo e cada um dos estados. Isso é fácil de Lembrando que esse dinheiro já é das pessoas, não é da União, elas já pagaram, né? Bom, vamos lá. O que eu quero dizer em relação ao ponto de reconstrução do governo do estado do Rio Grande do Sul é o seguinte: eu entendo que é pouco mesmo essa história de suspender a dívida. Eu concordo com o governador Eduardo Leite nesse sentido, né? Eu entendo que esses 3,5 bilhões que o estado do Rio Grande do Sul paga por ano em dívida para o governo federal, apesar de já terem sido renegociados e estarem numa situação mais vantajosa agora, eles têm que ser perdoados. Não é só suspender para pagar lá na frente e voltar a pagar no mesmo patamar. Eles têm que ser perdoados. Perdão da dívida por 3 anos. Isso vai dar 8 bilhões em 3 anos, que não é muito para o governo federal. É possível fazer uma engenharia que coloque esse dinheiro para investimento no Rio Grande do Sul e dessa forma seja abatido do resultado primário que geraria um déficit para o governo federal. Porque na prática o governo federal arrecada esse dinheiro de dívida para os seus cofres. Nesse momento é a hora do governo federal abrir mão disso, mas não considerar isso déficit na contabilidade pública, o que é possível se o investimento for considerado
fora do resultado primário, e aí sim a gente pode garantir que o governo do estado do Rio Grande do Sul faça com esses 3,5 bilhões de reais investimentos no estado, seja na infraestrutura da resiliência climática ou para reconstruir escolas, hospitais, mas certamente em investimento, e isso seria possível com certeza. Os estados e municípios lá teriam bastante projeto para apresentar para o uso desses 3,5 bilhões de reais.